A minha história, meu sucesso. Hoje eu estou com Rita. Pode vir para cá, sentar aqui nessa poltrona maravilhosa. Professora, escritora e palestrante, gente. Olha a pose da mulher, mulher guerreira, mulher que tem história para contar e sucesso, viu, gente? Então, seja muito bem-vinda, boa noite ao Quinta com a gente. Fique à vontade, eu sempre digo, meu programa aqui é Sala de Casa. Boa noite, Adriana. Boa noite. É um prazer. A gente acolhe a oportunidade, assim, com muita gentileza, com muita gratidão. É sempre muito positivo a gente transmitir um pouco daquilo que a gente vivencia. E toda história tem sucesso. Toda história tem sucesso. Eu sei que você está falando já, mas já é bem interessante, né, o tema desse programa, né? Sim. Minha história, meu sucesso. A você que nos ouve pela web, né, Bela Cruz, através do Instagram, através do YouTube, entenda, você tem sucesso. Você pode ter sucesso. Você deve escolher ter sucesso. Professora, é uma profissão maravilhosa. É um desafio, é um ofício. Mas quando aceitamos e olhamos para a profissão, não somente como um dever, mas como uma oportunidade, a gente transmite ao outro, a quem está em nossa volta, não somente o mundo letrado, mas também ensinamos ao aluno a como seguir na vida. E o professor é isso. O professor é muito mais do que ensinar o mundo acadêmico. Hoje o professor, ele transmite muito mais acolhimento à vida pessoal, à vida social e à vida acadêmica do aluno. Eu sou da Ilha dos Coqueiros. Eu não sou natural de Jijoca, Jericoacoara. Eu sou da Ilha dos Coqueiros, do Acaraú. Acaraú. Exatamente. E a minha mãe, Raimunda, deveria estar me ouvindo nesse momento. Eu devo a ela tudo. Todo o ensinamento, toda a garra. Então a Rita é uma menina que, como águia, quis voar. E seguiu os passos. E hoje conta a história dos desafios, das superações e, quem sabe, do sucesso. E quem sabe do sucesso, né? Sucesso sim tem, porque, gente, olha, a história da Rita Martins é linda. Quando eu conheci, fiz um convite, né? Lancei o convite à Rita para vir estar participando do programa Quinta com a gente, né? No quadro Minha História e Meu Sucesso. Eu disse, me mande uma pequena biografia. E a biografia dela me chamou muita atenção, porque o que é que te desmotiva a parar? Rita Martins, ela fez isso e está fazendo acontecer, porque é uma mulher que inspirou muita gente com seus livros, que já nós vamos continuar, né? Vamos ter perguntas relacionadas a isso. Veio de família pobre, correto? Muito. Muito, né? Quando tinha para almoçar, não tinha para jantar. A gente, quando criança, a gente não tinha o direito de ter uma caneta, apenas um lápis para 6 meses. E na minha história, a primeira vez fui à aula aos 12 anos. Nossa, gente, me arrupei agora, vocês não têm noção. O que é que faz de uma pessoa de família pobre não ter sonhos? O que é que faz de uma pessoa de usar um lápis para escrever e ir à escola aos 12 anos não ser uma leitora de sucesso, uma escritora, uma palestrante? Falar muito bem. Fala aí pra gente, Rita. Sonho. Você sonha? Quando muito cedo eu identifiquei minha mãe sofrendo o abuso, né? A violência doméstica, eu entendi que aquele espaço e aquele modelo não era para mim.
Então, quando a minha mãe, quando eu tinha os 5 anos de idade, que eu vi minha mãe sair de casa com o filho no colo e ter que deixar todos nós, eu entendi que eu não queria aquele estilo para mim. Eu, aos 5 anos de idade, eu identifiquei que eu queria ser diferente. Não sabia como, mas eu queria ser diferente. E eu não iria viver o modelo que a minha mãe estava passando. Por isso que a minha mãe é minha inspiração em todos os momentos. Em todos os momentos, o que te inspira? Qual é a história que você tem para relatar? Hoje eu estou com Rita Martins, professora, escritora e palestrante. Gente, a história dela é sensacional. Então, o sucesso é aquilo que ela vai falar, que ela disse que talvez, né? Talvez, mas tem. Porque uma história bonita, e sempre falar, mês de maio, né, Rita? Mês da mãe, inspiração total para sua mãezinha. O nome dela? A Dona Raimunda. A Dona Raimunda. Beijo todo especial para você, viu, Dona Raimunda? Era uma criança, 5 anos de idade, mas já com uma inteligência nada de decisão, escolha. Decidiu não viver aquilo, não querer aquilo para você, de algo que estava acontecendo nitidamente na sua visão. Exatamente. E dentro desse padrão, quando meu último livro que eu falo, e agora um novo livro que eu estou escrevendo, eu deixo muito claro isso, que nós sofremos a influência da família, nós sofremos a influência da sociedade, nós sofremos a influência da criança, do jovem, do adulto, dependendo da idade onde você está. Mas a gente decide, a gente tem o dever de definir que tipo de vida a gente quer ter. E a gente também tem que ter a sensibilidade, a humildade de compreender que vamos enfrentar desafios. Que a vida não é fácil como as pessoas idealizam. É que a gente tem que compreender ainda mais que nós vamos passar por momentos menos bons. E são esses momentos que nos fortalecem. E a gente tem que ser ciente que não vai desistir. Eu quero isso, não vai ter. E A e nem B que vai me desviar do caminho. Eu vou seguir essa reta, é essa reta que eu quero. E falando de reta, né, vai minha primeira pergunta. Como você chegou a essa carreira? Agora eu vou falar de uma outra pessoa. Eu, como disse, iniciei aos 12 anos. Uma menina com 12 anos iniciando estudo e sem entrar numa primeira série era muito complicado. Estando distante da mãe, porque a gente ficou um tempo. Mas, enfim, entrei na escola, enfrentei os desafios todos, porque eu já fui estudar no primeiro ano. Quando eu cheguei no 4º ano, que era aquela época, 4ª série, era uma coisa grande, né? Dentro daquela sala de aula, na 4ª série, uma professora, a dona Rita Brandão, que eu encaminho ela aqui todo o meu respeito, ela disse que ia escolher pessoas para ser professora. E naquela sala da 4ª série, ela me escolheu. O primeiro nome que ela disse era o meu e que eu ia, com a 4ª série, ensinar a 1ª série. E eu tinha 15 anos completo. Tinha passado apenas 3 anos, ia completar 4 anos de estudo. Mas eu já tinha um serviço prestado na comunidade. E por esse modelo foi que eu creio que ela me convocou para ser professora no ano de 90. Ou seja, agora eu completei 33 anos nessa função, com outras experiências, mas nunca me desviei dessa função. E encontrei um caminho. Encontrei ali o caminho e decidi que era aquilo que eu ia persistir. Você iria trilhar e moldar Rita Martins como hoje, tá? Da escolha, né, de anos atrás. Exatamente. Da escolha, eu entendi que, sendo professora, eu estava
não no lugar que eu desejava de criança, que eu tinha um outro desejo. Meu colega até disse: Rita, olha, quando tu estiver falando, por favor, tu não diz isso que dá para rir. Porque eu tinha um desejo de criança que eu tinha que falar para o mundo. A ideia era falar para o mundo. Eu achava que eu tinha uma missão a fazer e que o mundo tinha que me ouvir. É interessante. Cativa quando a gente escuta essas histórias. E tem muita gente que não tem sonhos. Bota tudo pequenininho em empecilhos para poder não chegar ao seu objetivo. Adriana, todo mundo tem sonho. Tem. Às vezes nós temos vergonha de dizer que temos sonho, porque temos medo de não atingir. E se eu demonstrar que eu tenho um sonho, e se eu não conseguir, automaticamente eu vou me sentir um fracassado ou uma fracassada. E eu não quero. O maior medo do ser humano é de ser criticado ou de ser alguém olhar para ele e olhar ele como um fracassado. Mas sonho todo mundo tem. E foi interessante porque tem muita gente que tem vergonha de falar, com medo de ser criticado, exatamente. O que define uma criança é o sonho. Toda criança, ela escolhe o que ela quer ser. Toda criança tem um sonho. E a grande maioria não seguiu o sonho de criança. Foram barrados, né? Às vezes, até a questão, falamos também da etapa da vida, que cada pessoa tem que ter sua etapa, para poder não... Mas, às vezes eu digo assim, eu tenho um irmão, meu irmão, eu te amo, né? Ele mandou essa semana um quarto com uma vitrine cheia de brinquedos. Meu Deus, só porque ele diz, com todas as letras, quando eu era criança, eu não tinha oportunidade de ter isso aqui. Agora eu vou fazer. Porque tá vivendo a criança dele. Tá vivendo a criança dele. E esse, quando ele sair dessa fase de viver um período de criança, olha, eu não sei quem é, mas você vai ser muito feliz. Porque primeiro você está realizando o seu sonho de criança. As pessoas podem não compreender essa parte. Por exemplo, eu tenho 10 irmãos comigo, né? Todos nós, quando nos unimos, a primeira coisa que a gente para conversar é o que a gente fazia quando criança. Verdade. Vamos continuar aqui. Como sua formação está presente no trabalho que você faz hoje? Olha, foi... Quando eu tive meu primeiro filho, e agora muito rapidamente falando da questão da formação, eu tive uma reprovação e aquilo poderia ter me embarrado na vida, né? E aquilo não me embarrou. Eu fui reprovada numa situação pela primeira vez, mas enfim, eu me inscrevi novamente. E a partir daí eu decidi que nada, nem ninguém iria atrapalhar aquilo que eu queria fazer. Então eu fiz uma graduação, fiz uma segunda graduação, fiz 6 pós-graduações, fiz um mestrado, fiz um doutorado e agora estou fazendo um novo mestrado. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu aprendi que é assim... Uma vez alguém me orientou e eu disse, olha, o meu sonho ainda é falar. Só que eu não tinha compreendido que eu estava há 30 anos falando para os alunos. Sim. E quando eu me dei conta disso, eu disse, bem, então, eu preciso, como eu vou dedicar toda a minha vida para os alunos, então eu vou fazer o máximo que eu puder, vou adquirir o máximo de conhecimento que eu puder, vou viver o máximo de experiência que eu puder para orientar eles. Conhecimento é poder, né? Exatamente. Muito forte essa frase, né? O que mudou entre a sua expectativa e a realidade? Porque assim, né? Você vem, a sua história é bem como eu falei já para vocês. A gente tem uma expectativa, você disse que foi barrado um determinado tempo, mas não desistiu, né? Então, utilizou já umas palavras que você não ia deixar ninguém e nada para você alcançar o seu objetivo. Então, é onde entra o sucesso. Porque quando eu imagino assim, quando eu quando eu não me deixo levar, né? Aí eu ser barrada, aí eu continuar, o sucesso está aí, que a gente vê o resultado.
Existem várias definições de sucesso, Adriana. E eu consigo compreender a definição de sucesso, você que nos ouve, que às vezes um professor, a grande maioria, deseja ser o secretário, deseja ser o diretor, deseja ser o coordenador. Mas o maior sucesso de um professor, por exemplo, é entrar da sua sala de aula e se sentir feliz dando aula. Isso é sucesso. É sucesso toda a vida que ele vê um aluno necessitando da orientação dele e ele ter a sensibilidade de saber orientar, sem criticar, sem julgar, compreendendo. Isso é sucesso. Porque o sucesso, para muita gente, o sucesso talvez fosse ganhar na loteria, mas sucesso é aquilo que nos faz feliz. Eu compreendo assim. Aquilo que me deixa feliz, que me deixa em paz, que me faz servir. Para mim, sucesso tem essa identidade, sabe? E por isso eu compreendo que toda vida que eu faço algo, que aquele algo atingiu outras pessoas como positivamente, para mim é uma ação de sucesso. Verdade. Guardarei essas palavras, esse ensinamento. Vamos guardar, né, Alexandre? Muito bom. E referente à pergunta, né, sobre, você lembra que eu fiz? O que mudou entre a sua expectativa e a realidade? Olha, quase nada mudou. O que mudou foi uma área que eu nunca falei. Que é a área pessoal, do relacionamento. Homem e mulher. Essa é a área da minha vida em que talvez por decisões, ou talvez por situações, ou talvez por histórias, eu sempre deixei ela, não demonstrei ela, nunca foi de exibir, sabe? E aqui nessa área tem muitas reprovações, tem muitas decepções, tem muitas situações que com certeza eu irei mais logo abrir essa janela. Hoje eu estou consciente de que necessito falar dessa janela. Porque essa janela está fechada, sabe? É um programa que todas as quintas-feiras tem trazido pessoas, né, relatando histórias de sucesso, cada um com a sua opinião, sua maneira de falar. Sentar nessa poltrona maravilhosa. Está confortável, não está, Rita, essa poltrona? Está bastante confortável. Qual a maior dificuldade da sua profissão que você escolheu? Assim, que você vê a dificuldade em si, na profissão. Eu penso que dentro da profissão, a valorização, né? O entendimento, a falta de compreensão para com o professor. E aí é um assunto que dá semanas de debate, né? O professor deveria ter, assim como tem um psicólogo, deveria ter um psicólogo disponível, um terapeuta, e deveria ter condições para cuidar de si. Porque, quer queira, quer não, o professor é a única profissão, né, que gera todas as outras profissões. O professor, na atualidade, ele vive um desafio muito grande, que é exigido dele que ele saiba muitas áreas diversas para ele complementar a área que ele se preparou para fazer, que é dar aula. Então, o professor ele tem que saber da psicologia, da educação, ele tem que saber ser pai, ser mãe, ele tem que saber ser compreensivo, ele tem que ter autocontrole, a parte emocional dele dentro da sala de aula, às vezes, na grande maioria, não é válida, e ele tem que se virar com isso. Então, deveria o professor ser mais bem visto. E quando eu falo essa situação, eu não falo só na questão de salarial. Eu falo na questão emocional também. Né? Eu falo também porque o professor, depois da escola, ele tem vida.
E às vezes ele leva os problemas da escola para casa e quando chega em casa briga com o marido, briga com os filhos. Ele tem várias outras situações que são afetadas pela profissão dele. Verdade. E eu penso que um dia, eu não vou estar mais aqui, mas um dia eu creio que irão olhar para o professor como ser humano. Um ser humano. Verdade. Interessante. E o que você diria para alguém que está pensando em trabalhar com educação? Com toda essa bagagem de experiência. Eu diria, você vai para a profissão que exige muito mais, que as pessoas às vezes não sentem assim, talvez não vejam, mas exige muito autocontrole. Exige muita disciplina, exige muito estudo e muito preparo. Quando eu lembro, eu sempre fui buscar muito, eu sempre estudei bastante, eu costumo dizer que eu sempre estava me preparando para saber o que dizer para o meu aluno, saber orientar ele, saber motivar ele, saber dizer para ele e responder às dúvidas deles. Então, assim, se alguém vai para a educação, eu diria assim, primeiro, olha para ti e descobre, eu quero ser professor, quero ser professora, eu gosto do que eu vou fazer, porque se não gostar ainda é pior. E então, te prepara para isso, porque essa missão, ela é muito significativa, é muito importante. É muito importante, o professor tem muito valor. Ele tem muito valor e se quem deseja ser professor, saiba que vai entrar numa profissão que só deseja entrar, sair nunca. Cansa. Mas a gente pode fazer outras coisas e continuar sendo professor. Entendeu? É assim, hoje eu tenho 33 anos na educação, estou estudando, estou afastada para estudo, mas tudo que eu estou fazendo é pensando na educação e no aluno. A pesquisa é na educação, o livro que eu estou estudando é referente à educação, é na pessoa do aluno, o projetos é para o adolescente, é tudo voltado para a educação. Tudo para a educação. Obrigada, gente, pela audiência. E, gente, olha só, minha convidada, professora, né? Escritora. Gente, olha só, estava aqui olhando, bisbilhotando, essa palavra tá certa, professora? Bisbilhotada. Bisbilhotar, tô aqui perto da professora, gente, olha, o negócio aqui tá, gente, livros. Fiz aqui uma escolha, quero que você fale pra gente dos seus livros. Tem e-books, né, e publicados com escritoras, seus livros. Fale um pouquinho dos seus livros. Olha, eu trouxe aqui. Os livros. Vamos mostrar o livro da nossa professora Rita Martins. O locutor Renan Araújo também está acompanhando, tá certo? Ele está falando o seguinte. Opa, Rita mulher. O locutor Renan Araújo mandando um abraço daqui. Essa moça foi uma das principais responsáveis pela realização de um sonho profissional. Meu maior sonho, entrar e evoluir na comunicação. Eita, Renan? Renan Araújo? Renan Araújo. Um estudante, um aluno. Um aluno. Eita, professor que marca aluno dessa dedicação. Já está locutor. E tem muito futuro, viu, Renan? Né? Esse livro aqui, eu vi, tem das editoras. Esse aqui eu não consegui ler, né? Na imagenzinha que eu salvei aqui, né? Que é livros publicados como escritora, né? São esses dois, Exatamente. Realmente. Eu tenho aqui Segredo do Professor de Sucesso. É um livro que conta um pouco da minha experiência, mas também conta um pouco de como ser pedagogo, de como lidar no dia a dia e qual a metodologia que talvez seja mais viável para um professor fazer um bom trabalho em sala de aula, né? Esse. Olha só, gente, o segredo do professor de sucesso mostra aqui. Alexandre, deu certinho?
Não? Pega aqui pra mim, opa. Mostra aí. Gente, esse livro maravilhoso. A capa tá Essa perfeita. capa é de uma menina de Tijoca de Jericoacoara, em que ela faz as capas dos meus livros. Essa outra capa só. também foi ela que fez. Chama assim, tá? Sim. Já chama a atenção pela capa. Gostei muito. Exatamente. A capa já diz, um professor de sucesso ele tem uma cabeça brilhante. Isso. Né? Tem várias experiências, mas não tem só o conhecimento, ele tem um arco-íris na cabeça. Sim. Falar de educação é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Envolve mais do que um ato de ensinar e aprender. E é isso, gente. Vamos adquirir, tá? Como é que é? Por exemplo, a pessoa está querendo, como é que faz? Fala aí pra gente. Esse eu ainda tenho alguns exemplares em casa. Esse. Pronto, então, gente, você quer adquirir esse livro, Segredo do Professor de Sucesso. Aqui pelo Instagram da Líder Web Rádio Bela Cruz, tem muitos professores que seguem, tá? Você quer adquirir esse livro, é só você seguir lá o @ da Rita Martins, tá bom, gente? Vou deixar o link dela depois aí. Conversa com ela e adquire, porque só pela capa já chama muita atenção. Parabéns. As pessoas dizem que gostaram, quem já leu. Tenho também esse, que é um trabalho que eu considero muito especial, que é Diário Mágico, Eu Sou Minha Própria Cura. Diário Mágico, Eu Sou Minha Própria Cura. Rita Martins, olha só, gente, vamos mostrar aqui também. Alexandre, me ajude. Esse é um livro que ele foi escrito durante 40 dias. Durante 40 dias, num período quaresmal, 40 dias de quaresma. Eu estava numa situação, passei por um momento delicado, né? E ele conta, eu costumo dizer que depois eu tenho que trabalhar esse livro, porque ele veio para mim como um presente divino. Um momento especial e um presente divino. Muitos são os desafios que enfrentamos diariamente. Muitas são as lutas interiores para nós mantermos, são os equilíbrios do mundo. Gente, olha, maravilhoso. Só a capa aqui, você já me deu vontade de ler. Quando é inspirada assim a gente tá, você disse que foi 40 dias. 40 dias. Então, eu escrevi ele em 40 dias, ele tem 40 atividades em que você faz, tem 40 atividades a qual você se inspira, você lê e você responde. Então aqui tem uma mudança de vida. Tem começo, meio e fim. Ele vai na sua vida, desde a criança até o sonho que você deseja, que você não realizou, que você planeja para o futuro. E no final, um momento de gratidão, né, que você vai escrever uma carta e endereçar para si mesmo, para alguém. É um livro que conduz a tua vida. Que vai, se você tiver, por exemplo, num momento difícil, vivendo um momento de ansiedade, vivendo um momento que você acha que você não vai conseguir, você quer desistir, esse livro vai ajudar você a solucionar essa situação. Olha só onde eu abri, gente. A página 62, dia 11. Existem traumas ou decepções em mim que hoje atrapalham a realização dos meus projetos de vida? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14, 11. E tem, gente, esse livro aqui, como faz para adquirir? Esse você pode adquirir através da Amazon, das Americanas, porque esse eu não tenho exemplares.